Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Coffee and Talk. Gente, eu tô muito ansiosa por esse tempo, eu acho que vai ser incrível. E esse podcast é exatamente pra gente ter esse momento aqui de intimidade com os nossos pastores, com os nossos líderes, com os nossos convidados, e a gente conversar um pouquinho de temas que falam muito da vida dessa pessoa e a gente pode conhecer um pouquinho melhor dela também. Então, até queria aproveitar, se você tem alguma ideia, se você tem alguma pergunta, qualquer coisinha, já vai mandando pra gente, que isso já pode vir nos próximos podcasts também. E hoje a gente não poderia deixar de começar com uma pessoa que ama a comunicação, que ama falar, que eu amo conversar, porque pra mim é fácil conversar com ela. Ela é uma pessoa assim que eu posso passar horas batendo um papo, e o nosso maior desafio aqui é ficar só dentro do tempo. Eu queria apresentar com muita alegria a nossa queridíssima pastora Márcia. Ei. Seja Obrigada, muito bem-vinda, tia. Obrigada pelo carinho. Eu sei que você me chama de tia e continue chamando assim, que eu amo de paixão. Gente, realmente vai ser muito difícil chamar a pastora Márcia, não tem como, gente. Mas, tia, aproveitando, vamos lá. Vamos. Fala um pouquinho da senhora, da sua história, pra gente, pro pessoal que não te conhece, te conhecer um pouquinho melhor. Conta um pouquinho aí da sua história. Vamos lá. Minha história com Deus, né? Eu venho de uma família católica, tradicionalmente católica. O meu bisavô foi um dos projetistas e construtores da Basílica de Nazaré. Então, assim, não havia nenhum registro mesmo da nossa casa, da nossa família toda. Quando eu digo família, minha família de origem. Nenhum registro na família Catauaçu de um evangélico, né? Só que Deus, eu creio que quando Ele escolhe alguém, porque Ele nos escolhe primeiro, quando a gente aceita Jesus, Ele já nos escolheu primeiro e não é por acaso. Então, começa a minha história com Deus, Ló, nesse contexto da luta contra. Eu quero Jesus, eu comecei a receber a palavra, né, através de uma pessoa que foi chave na minha vida. Eu tinha uma agência de publicidade e ele era o meu principal cliente. Deus não faz nada por acaso. Deus sabia que naquele tempo, Ló, eu era uma pessoa tão orgulhosa, que se essa palavra não tivesse vindo de uma figura de autoridade para mim, que esse homem era o meu maior cliente e era um político de muita expressão aqui. Então, assim, Deus usou este homem para falar de Jesus para mim. Sim. Porque se viesse de outra forma, sabe? Não entrava. Ele sabe conectar com a gente, né? Rapaz, eu era tão cabeça fechada, tão formatada, não apenas da família de origem, a questão do catolicismo era algo negociável para mim. E como também, eu tinha um preconceito, gente, confesso, tinha um preconceito com a igreja evangélica, eu me achava muito estudada, muito culta, e na minha cabeça, mordo minha língua todos os dias, na minha cabeça tola, os evangélicos eram, assim, muito ignorantes, né? Então, poxa, e hoje, eis-me aqui, pastora. A própria evangélica. Pastora. Deus é lindo, por causa disso, ele quebra as nossas estruturas mentais, emocionais, espirituais, todas as estruturas quebradas. E aí este homem começa, então, a me falar de Jesus, mas de uma maneira sábia. Ele não entrou de carrão de cena, Ló. Eu ia para as reuniões de atendimento com ele, era para tratar de campanha, né? Campanhas da área da gestão, campanhas políticas e tal. E ele em nenhum momento disse, você é católica? Ou vamos ler a Bíblia? Não, porque isso talvez criasse uma barreira no meu coração. Eu sabia que ele era pastor, eu sabia que ele era um político influente, meu cliente, e eu fiquei admirada de ele não ter forçado a barra, amados. Corta, parêntese, evangélicos amados, não sejam crentes chatos. Amém. Sejam Posso crentes... ouvir um amém da igreja? Amém. Sejam sábios, peçam sabedoria. Aquela que Salomão pediu, peçam, porque este homem foi sábio, e ele é para mim até hoje um exemplo de sabedoria. E este homem, então, ele começa a conversar assuntos triviais da vida, sabe, Lô?
E aí, mas me conte uma coisa, como é que você começou a ser publicitária? Contei um pouco, você é casada, eu tenho uma família, porque na verdade foi através de uma licitação pública, viu, amados, que eu ganhei essa conta. Então ele realmente não me conhecia e eu não o conhecia. Uhum. E eu lembro que as nossas conversas eram sempre assim, só que eu observava uma grande Bíblia na mesa dele e muitas vezes ele citava a Bíblia para mim. Mas citava a Bíblia não apenas com João capítulo 6, verso 16 diz, não, ele dizia assim, pois é, que coisa boa você ser casada, ter 2 filhos, porque olha só, a Bíblia diz, né, que a família é um projeto de Deus, né, é lindo, é muito bom ter família, ser família, então era assim, era de uma forma muito sutil. Sim. Até que ele sabiamente começou a me convidar, Lorena, quanta sabedoria, ele começou a me convidar a ter reuniões com ele às quartas-feiras, 9 da manhã, após o culto que ele começou a fazer nesse órgão público às 8 da manhã. E ele dizia assim, por que você não vem assistir um culto? Para você entender um pouco mais, entender o que eu penso, como é que eu funciono. Aí você pode vir assistir o culto 8 e você já fica 9, 9h30 para a nossa reunião. Como eu vou dizer não para o meu cliente, não é? E também com uma pitada de curiosidade, porque eu admirava a sabedoria dele. Comecei a ir para esses cultos das 8, comecei a receber a palavra. Um dia ele sabiamente me convida para uma reunião nas casas, do jeito que a gente tem hoje as nossas links nas casas. Ele me convida para uma reunião na casa e lá eu vou e arrasto quem? Meu marido. Meu marido cético, zero igreja, detestava a missa. Foi duro, mas eu tive que enganar ele para ele ir. Tu sabe dessa história? Sei, eu amo essa história. Se você quiser contar, Posso contar? É muito maravilhosa. Conte. Amor, deixa eu te falar uma coisa. O homem depressivo, né? Tinha largado bebida, não sei o quê. Tava lá deprimido numa cama. Aí eu chego, dizendo, como é que eu vou falar? Aí, mulher sábia edifica a casa, né, amadas? Então eu não ia dizer, bora para uma reunião de crente, que ele ia fugir feito o diabo da cruz. Cheguei e disse assim, Lô, nem te conto, o meu melhor cliente, aquele cliente, né, nos convidou para uma reunião, olha. Eu não sei bem o que é, porque a ligação tava complicada, mas é na casa de um cara que tu conheces, ele é teu amigo de juventude. Deus usando, mais uma vez, olha a estratégia. Era na casa, o anfitrião que recebia era amigo de juventude do Lourenço. Na casa do fulano, vambora lá. Opa, fulano? Adoro fulano. Detalhe, este fulano era ateu. Então, o Lourenço tinha uma referência. Zero envolvimento com religião. Ele não deve nem ter passado pela cabeça dele, passou. né? Na casa de um Senão ateu. ele não teria ido. Não. Na casa de um ateu, tô dentro, bora. Opa, vamos. E lá, meus amados, Deus é Deus, né? Começou a plantar uma sementinha no nosso coração. E daí nós iniciamos o nosso processo de fé. Mas sobre a minha conversão propriamente dita, Ló, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu sempre digo que eu não fui convertida por convencimento de pastores. Eu, de verdade, uma venda caiu dos meus olhos quando eu li a Bíblia. Como eu era muito curiosa, eu imediatamente após essas reuniões comprei uma Bíblia, Sim. que é a que eu uso até hoje, datada de 2001. É a minha primeira Bíblia, não largo ela, porque ela é cheia de anotações e marcações-chave para a minha vida. E aí, eu lendo a Bíblia, eu comecei a ter, mas se a Bíblia diz isso, então aquilo, acho que não está muito certo, não. Uau, o Espírito Santo agindo aí, Agindo né? na Nossa. palavra, na verdade Perfeito. da palavra. E eu comecei a tirar minhas dúvidas com esse cliente pastor. E assim começa o processo de conversão. Uau, tia, isso é muito bacana da gente ouvir, e a gente vai ouvir outros processos de conversão aqui, que é muito legal como a gente vê que o Espírito Santo ele nunca vai engessar as coisas, né? Não. O que funciona pra mim não vai funcionar pra senhora, que não funcionou pro papai, por exemplo, Exato. que não funcionou pro pastor Vitor, Exato. e Deus sabe como chegar na gente, né? E como ganhar o nosso coração. E eu acho isso muito bacana pra Exato. nós líderes, por exemplo, a gente olhar pra isso e falar: se o Espírito Santo não está engessando algo, eu não posso engessar. Se essa pessoa está Perfeito. vivendo esse processo assim, cara, a gente precisa dar liberdade para essa pessoa viver esse processo. Porque o processo dela é diferente do meu. Claro. E eu acho essa história incrível Claro. para isso. Claro. Para ver, assim, diferentes pessoas que tiveram esse encontro com Jesus de uma forma muito diferente Muito também. diferente, cada pessoa de uma forma, né? E eu lembro bem que aí se aproxima, eu lembro que a gente começou essas reuniões em maio, e se aproxima do final do ano. Aí teve um momento muito chave, que foi o aniversário desse cliente. Ele fez um culto
de aniversário. Crente. Crentíssimo, numa igreja grande, de 1000 lugares. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Assistia lá os cultos no órgão público, para mim, fazia parte do meu trabalho. Ali recebi pitadas fortes de verdade, mas eu estava no meu trabalho. Uhum. Convite de aniversário. Meu Deus, culto evangélico. Vou ter que ir na igreja do homem, vou ter que ir nessa igreja. Meu Deus do céu. E o Lourenço, essa altura, dizia, vai, Márcia, é o teu melhor cliente, tem que ir, tu tens que ir. Fui. E eu lembro bem que eu não sabia nem onde era a rua. E na época eu metida a beça, né? Disse assim pro motorista, onde é essa rua? Eu não sei nem onde é essa rua. Eu tenho que ir nesse culto, me leve lá, mas olha, faça o seguinte, não vá embora, fique, porque eu não vou ficar até o fim. Eu só quero que ele me veja, eu vou dar os parabéns para ele, para a família, entregar o presente. O famoso bateu o ponto e... Isso. Depois que ele me vê lá, olha a pessoa péssima, interesseira. Depois que ele me vê lá, eu rasgo. Era o meu pensamento. Fui. Com medo, meu pensamento, meu Deus, vai ter esse negócio de demônio. Vai ter esse negócio. Vai ter, eu tenho medo. Esse é o medo de muitos. Medo de muitos. Porque como eu nunca passei pelo espiritismo, pelo sobrenatural, assim, Sim. nada, era zero. Eu tinha medo, de verdade. Então, fui apavorada, mas fui. Fui com medo mesmo pelo meu cliente. Naquela época, meus amados, eu fazia qualquer negócio. E aí eu fui. Chego lá na igreja, assisto o louvor pela primeira vez. Lindo. Músicas, louvores, que eu dizia, meu Deus, está tocando meu coração. Eu estou entendendo o que essa pessoa está dizendo. E lá, durante o louvor, eu começo a chorar. Qual a minha surpresa? Olho para o lado, está um colunista social da época famoso. Não existia internet, nada, né, gente? Então, os famosos não circulavam no Instagram, não existia nada. Os famosos estavam nas colunas sociais. Claro. E eu, com vergonha do colunista, porque eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, enxugava, chorar, e eu pensava, meu Deus, esse homem está pensando o quê de mim? Ele duro ali, só cumprindo o papel que eu fui também cumprir, né? Sim. Só que, mais uma vez, o Espírito Santo tocando em mim. E eu lembro bem do que eu pensava. Este homem, ele tem uma esposa e 4 filhos, estavam todos no altar. E eu com um casamento detonado, e eu vindo de uma história ruim, e eu assim, sem acreditar em família, e eu via eles ali felizes, louvando, cantando juntos, e eu dizia, que lindo, uma família no altar. Sim. Né? Eu queria até aproveitar esse gancho para mandar um recado para você. Para de brigar com o Espírito Santo. Sei que toca no seu coração. Chora mesmo. Vai, se derrama. Porque é selado. Quando a gente está se convertendo, a gente tem essas experiências e a gente fica... Não, a gente não pode chorar. Eu lembro uma das primeiras vezes assim, que o Espírito Santo me tocou foi também num louvor. E, gente, era num louvor, num clipe que botaram na TV, porque acharam um clipe muito legal. Isso já na Link nas Casas, né? Uhum. Um clipe muito legal e... Gente, como é que assim eu vou chorar num clipe, né? Nunca no Brasil. Comecei, gente, eu só fazia a lágrima voltar, assim. Porque eu não podia chorar de jeito nenhum. E eu não conseguia entender o que eu tava sentindo. E como assim, eu vim, né, disso de muita incredulidade, na verdade, pra mim eu precisava entender o que eu tava sentindo pra de fato sentir. Até que o Espírito Santo me quebrou totalmente aí. E aí foi. E aí foi. Gente, e assim, e ele foi muito sábio, esse homem também, porque quando chega mais pro fim do ano, passa o aniversário, eu tenho esse choro, rompe a barreira do preconceito. Eu lembro que eu cheguei em casa, o Lourenço seguia lá, e esse culto foi 10 da manhã, portanto eu não fui para a agência de manhã, eu fui direto para casa, já meio-dia. Sim. E assim, sentindo algo diferente, dizendo para ele, Lourenço, rapaz, que coisa linda. Tinha uma cantora que cantou, que louvava, eu não falava louvava porque eu não sabia, que cantava uma música linda. Os filhos no altar, gente, é muito... Olha, não teve nada de diabo lá, não teve nada que a gente vê na televisão, negócio de diabo pulando. Gente, foi lindo. Lourenço, gostei. Gostei desse negócio, gostei. E era Deus trabalhando nos meus preconceitos, nas minhas falsas crenças, na minha construtura mental, na minha cultura familiar. Sem que eu percebesse nada, né? E aí esse homem vem no final do ano, olha só como ele foi sábio, 6 meses sem tocar em assunto fé, religião, nada. Só indiretamente me mostrando o amor de Deus. E aí ele diz assim, pela primeira vez ele diz assim para mim, Márcia, eu tô querendo fazer um bloquinho, publicitários entenderão,
com uma identidade pessoal minha, porque ele era deputado. E eu não tenho, o bloquinho é o geral aqui da Assembleia Legislativa, eu queria um bloquinho com meu nome e eu quero o símbolo do cristianismo. Cri, ponto de interrogação, oi, é a cruz. Eu pensando. Mas como seria esse símbolo, assim, desenhado, foto, como seria? Eu tentando extrair do homem, porque eu zero, né, não sabia nada. Aí ele pega o papel e diz assim, você não conhece o símbolo do cristianismo? E eu, vergonha alheia. Desenhe para mim. Aí, vergonha. Aí ele vai e faz aquele peixinho. Aí ele disse, você sabe por que é um peixe, não? Aí a senhora, claro. Eu não menti, olha. Eu Graças a disse Deus. Assim, graças a Deus, não menti. Eu virei e disse assim, eu pensava que era a cruz. Ele disse, a cruz é também, mas a origem do peixe vem de antes, é do tempo da igreja primitiva, né, dos pescadores de homens, blá, 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 antes da cruz de Cristo. Então eu queria colocar esse peixinho aqui e, por falar nisso, qual é a base da sua fé? Gente, essa pergunta me quebrou. Aí eu virei e disse, eu sou católica. Aí ele virou, não, tudo bem, mas qual é a base da sua fé? Em que você crê? Crê. É nessas horas, né, que a gente percebe, porque a gente passa a nossa vida inteira achando que a gente tem algo muito concreto, mas quando alguém pede pra gente colocar em palavras, pega uma pergunta assim, cara, isso te quebra, porque tu fica... Sem resposta. Eu não sei. Sem resposta. E uma pessoa com tanta convicção do que acredita, tu fica até constrangido, né? Porque tu não tem a mesma convicção que a pessoa. Não, muita vergonha, muita vergonha. A partir deste momento, que ele desenhou mais ou menos o bloquinho como ele queria e tal, ó, aí eu disse assim, cara, eu preciso realmente entender mais disso. Eu preciso realmente entender mais disso. E aí foi quando eu comecei a me abrir para fazer perguntas, né? E ele sabiamente disse assim, faça o seguinte, para você conhecer mais, primeira coisa, a base da minha fé é a Bíblia. Então, eu lhe sugiro, eu estava começando a ler a Bíblia e tal. Ele disse, então, a base da minha fé é a Bíblia. Então, você precisa ler a Bíblia para conhecer melhor, né? E abriu a gaveta e me deu o Evangelho de Mateus. Pequenininho assim. Eu disse, olha, eu queria aproveitar que eu vou viajar com meu marido, 7 dias, queria justificar que eu vou estar fora. Alguém vai lhe acompanhar nesse período. E ele disse, que bom, leia no avião então. E me deu. Nossa, muito E aí sábio, foi né? chave, muito sábio, muito sábio. Que legal, que legal. E aí é só o começo de uma conversão, né? Porque as barreiras vieram, claro. A gente parte para o próximo passo, a gente aceita Jesus, a gente se batiza. E quando nós fomos batizados na água, tem uma outra história interessante, que eu não ia me batizar. Porque eu ainda estava aprisionada na religião. Sim. Né? Eu tenho Jesus, eu sei que é a verdade, mas mudar de religião, não. E também tinha muita questão da cultura familiar, né? Que para a senhora era muito forte, realmente, né? Então, quebrar com isso era quebrar com uma parte da sua cultura familiar, né? Era. A minha sensação é que eu estaria virando de costa para minha família. Nossa. Sabe? De verdade. E Jesus disse isso, né? Só que eu não conhecia esse texto ainda, né? Aquele que quiser me seguir, deixará teu pai e tua mãe. Eu não tinha, aquele que quer ser meu discípulo, eu não tinha ainda essa leitura, sim, né? Então, para mim era muito difícil. E aí eu resolvo, o Espírito Santo me toca no caminho. Onde é o batismo? Mais uma estrutura sendo quebrada. Na Praia do Outeiro. Não era numa piscina, não era num batistério, não era na cobertura de um prédio com piscina. Era na Praia do Outeiro. Outro preconceito, né? Outeiro. Meu Deus, que isso? Como eu vou entrar naquela Praia do Outeiro? Eu não sabia nem onde era o Outeiro. Fomos para lá no caminho com este homem sábio que foi nos levando, inclusive fomos convidados por ele, fomos no carro dele, desse casal. No caminho, o Espírito Santo me tocou com a seguinte pergunta: por que tu não vais? Tens vergonha de mim? Algo assim. Tipo, é vergonha. Pra constranger mesmo, né? Pra dar aquele negócio no coração. E era vergonha. Sim. Era vergonha. E só que aquilo, sabe, foi tão forte que eu disse, eu vou me batizar. Do nada, no carro, eu respondi sozinha. Eu vou me batizar. Aí eles, glória a Deus e tal, arranja uma bata, não sei o quê. E eu acabei me batizando junto com o Lourenço. Para minha família, Lô, naquele momento,
Era o Lourenço que ia se batizar. Que bom, Lourenço, com 1000 problemas. Lourenço, problema de álcool, Lourenço precisa, Lourenço. Que bom, minha filha, vá, leve seu marido, ele precisa. Quando eu me batizo, eu não precisava. Sim. Não é? Plena, Plena, toda estruturada, né? Uhum. Aí, volto pra casa. E isso é muito bacana também, tia, porque eu percebo. Eu tava conversando recentemente com uma pessoa e ela tava contando de uma pessoa que tava vindo aqui na Link e tal. E aí ela falou, nossa, essa pessoa realmente precisa. E eu fiquei, a vontade que dá de A visão é essa. todo mundo precisa, vamos lá, todo mundo precisa, vamos começar por aí. Mas a visão é exatamente essa, né? Então, assim, para algumas pessoas, as pessoas plenas e tal, ninguém entende, não estão entendendo o que está acontecendo. Mas para as pessoas que precisam, aí tudo bem, realmente não tinha salvação em outra coisa. Até porque, né, Ló, eu não tinha vulnerabilidade nem com a minha família. Sim. Então eles não sabiam das minhas dores internas, eles não sabiam nem da luta do meu casamento, eles não sabiam o que eu sofria. Sim. Porque o orgulho... Só a imagem que a senhora conseguia passar, realmente, exato, né? Eu me escondia atrás da publicitária de sucesso, né? Sim. Eu estava trabalhando, eu estava ganhando dinheiro, vida que segue, ganhei uma licitação, ganhei 2, ganhei isso, trabalho para cá, ganho prêmio para ali, sou isso, sou aquilo, e eu me escondia a minha dor. E aí eu pergunto para você, quantas pessoas não têm a sua dor escondida atrás das capas da profissão, da posição, enfim. E tem uma coisa muito importante, sabe, para te falar, você que está assistindo a gente. Quando a gente esconde uma dor, quando a gente não quer abrir essa dor, a gente gasta 50% da nossa energia para esconder essa dor. Uau! Eu, sem saber, metade do meu eu estava sendo gasto para fazer essa capa onde não havia dor. De uma pessoa de sucesso, perfeita, com a vida linda. Que essa parte era o fingimento oficial. O resto eu não sabia. Mas o fingimento oficial era... eu tenho uma família perfeita. Sim. Sou casada e tenho 2 filhos. Ai, que lindo, né? E a gente vê como muitas vezes a pessoa entra em negação, porque admitir isso para as pessoas é você admitir para si mesmo que você tem um problema. Problemão. E isso é muito difícil. Às vezes é muito mais fácil você não só enganar os outros, né? Porque você tá enganando os outros, mas enganar a si mesmo com esse personagem, né? Exato. E tem um plus, como dizia o outro, um plus a mais. Adoro. Um plus a mais. Então, ou seja, 2 plus, né? Então, tinha um plus, que era o seguinte: meus pais têm um casamento perfeito. Sim. Perfeito nada é, né? Mas um casamento muito bom, de muita harmonia. Sim. Eu me espelhava neles, eu dizia, o meu tem que ser. Havia uma expectativa lá dentro de mim. O meu casamento vai ser assim. O meu tem que ser assim. E quando desandou, eu não aceitava que desandou. Eu forçava pro mundo. Bem, aqui em casa tá um caos, mas lá fora, lindo. Fotos de jornal, lindos. Sucesso, né? Mas muitas dores escondidas por trás disso. Então, a nossa conversão, minha e do Lô, que aconteceram simultaneamente, de formas diferentes, mas simultaneamente, foi um momento da verdade, sabe? Sim. Foi o primeiro momento na nossa vida que nós nos deparamos com a nossa primeira verdade. Cara, nós estamos fracassados na área emocional e do nosso casamento. Uau. Isso não é uma verdade absoluta. Isso é uma verdade relativa. Nós temos um papel de casamento e nós temos uma casa e uma família cheia de problemas. E eu amo como o Espírito Santo faz, tia, que ele vem e ele não quer que a gente fique nessa mentira, exatamente porque ele quer nos libertar dela, Exato. Né? Então, ele traz essa revelação para a senhora não, realmente estamos quebrados. Estamos vivendo uma vida quebrada. Farsante. Mas ele faz isso exatamente porque ele quer mudar. Ele não vem só nesse tom de acusação, de não, tua vida tá quebrada mesmo, olha, eu só queria que você enxergasse que é verdade. Pronto, agora você pode ir, agora que você enxerga. Não, ele quer que você enxergue, ele quer que você saiba a verdade, porque ele quer te tirar desse lugar. Exato. Mas o primeiro passo é você entender de enxergar fato o que você porque vive. aí nasce a esperança. Perfeito. Quando eu me deparo com a minha verdade, porque antes, logo, qual era a minha visão de vida? Rolo compressor. Supera, não chora. Não tem que chorar, não tem que sentir, vambora, levanta e vai trabalhar. Acaba com isso. Teu marido chegou bêbado 4 da manhã, antes, Teresa, levanta, rolo compressor, sai pra trabalhar. Eu não me permitia sentir dor, gente. Eu não me permitia mais chorar.
Eu criei uma carapaça, e a gente estuda isso na Nefes, chamados. Quando eu saio da rejeição, eu vou para a rebelião. E eu me abracei da rebelião. Sim. E qual era a minha rebelião? Não posso sofrer. Eu sou incrível, eu sou forte, eu sou perfeita. E vida que segue. E passa por cima de quem for. Mas eu vou chegar lá. Uau, muito bom, tia. Mas eu queria aproveitar um pouquinho dessa história, porque uma coisa que me chamou muita atenção foi exatamente esse senhor, né, que foi, assim, realmente um instrumento de Deus para puxar vocês. E eu queria falar exatamente um pouquinho sobre essa questão da influência na sociedade, e eu acho muito bacana que essa história para mim foi perfeita pra gente puxar isso, porque ele soube usar muito bem o papel dele na sua vida, de forma muito discreta, de forma muito sutil e com muito amor, conseguiu também, assim, te evangelizar, conseguiu trazer a senhora para esse lugar. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho. Eu sei que a senhora viveu muitos anos, de fato, né, na área da publicidade. Sim. E mesmo depois de convertida, ainda passou muitos anos atuando, e eu tenho certeza que a senhora tem muito para compartilhar exatamente sobre isso, como a gente pode agir, como falar um pouquinho assim, exatamente da nossa influência na sociedade. Boa pergunta, boa colocação, Ló. Eu te confesso que nesse tempo, logo pós-conversão, eu comecei a implantar algumas coisas simples na empresa, mas elas foram suficientes para começar a haver mudanças na empresa. Eu comecei a fazer uma vez por semana, não, minto, acho que era uma vez por mês, um café da manhã para os funcionários. Legal. Isso não existia antes. E esse café da manhã com os funcionários era para quê? Para nós orarmos, para eu falar alguma coisa de Jesus, era intencional, né? Porque quando a gente se converte, você sabe disso, todo crente que está nos assistindo sabe disso. Quando a gente se converte, a gente recebe algo tão especial no nosso coração que a gente quer compartilhar. A gente quer que os outros sintam. Não é chatice, muitas vezes, sabe? Quero enfiar religião. Não, no meu caso, na empresa, eu queria só que eles sentissem um sabor de ter uma nova esperança, como eu estava vivendo, né? Comecei esse café da manhã, e nesse café da manhã a gente orava e compartilhava, e era um café da manhã que levava 2 horas, porque a gente sentava na sala de reunião todos, e a gente conversava, e eu comecei a saber da vida deles, porque, gente, antes disso, eu não queria saber da vida deles, eu não queria saber por que chegou tarde, eu não queria saber os problemas deles, eu tratava feito máquinas humanas. Eu queria saber que ele tinha horário de chegar e horário de sair, e acabou, e ali ele tinha que ser produtivo, rolo compressor, como eu era. Sim. Se eu tinha um marido que chegava 3 da manhã, 4 bêbado, eu não queria saber, porque eu estava lá. Então eu queria que eles fossem assim. Sim. Só que muitas vezes não é assim. Pessoas sentem dores. E muitas pessoas ficam na rejeição, ficam na dor. E muitas vezes não conseguem levantar da cama. E eu tinha um funcionário assim, com dificuldade de horário. Eu levei muito tempo para entender que ele era depressivo. Ele tinha dificuldade de chegar cedo na empresa. Mas eu não queria saber da dor dele. E essas foram as primeiras mudanças que eu senti assim, em mim, que eu passei para a empresa. Aí um dia eu chego na criação, depois desses cafés começaram a acontecer, e o redator, que era mais próximo a mim, que era um redator amigo já de tempos, vira para mim e diz assim: Márcia, posso te fazer uma pergunta? E na empresa eu tinha uma característica, eu gostava que todos me chamassem de Márcia. Não era a dona Márcia, não era a senhora, era a Márcia. E isso era uma coisa que eu trazia já comigo. E ele disse: Márcia, eu posso te fazer uma pergunta? Eu disse: claro, toda. Tu tá virando crente? Gente, morri de rir. Porque bem assim, discreto. No meio publicitário, jornalístico, da comunicação, vocês bem sabem que virar crente ou ser evangélico, algo do tipo, é algo quase condenável, né? Então, na cabeça desse rapaz, não batia como eu ser uma empresária da publicidade, né? Com uma projeção nessa área, tá virando crente. Eu virei para ele e respondi assim, com a mão no ombro dele, com muito carinho, fiz um carinho assim no ombro dele, e disse: rapaz, eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô. E ele riu assim para mim. Eu disse: por que tu perguntaste? Disse: porque eu tô notando algumas coisas diferentes. Aí eu por dentro respondi: glória a Deus, era isso que eu queria, mas tá tudo certo. Tô notando. Tô me esforçando para isso. Mas não queria que fosse algo religioso goela abaixo. Sim, claro. Né? Até porque o meu mentor, o pastor mentor, me ensinou dessa forma, com sabedoria, né? Verdade. E aí, eu, lógico, enfrentei vários desafios, né, gente? Porque na profissão, no empresariado,
a gente tem princípios e valores deturpados muitas vezes, né? E eu tinha uma visão de que empresa vale tudo, rolo compressor. Se tiver que pagar alguém, paga. Se tiver que corromper, corrompe. Se tiver que aceitar propina, aceita. É o mundão da onde eu vim, né? Então foi todo um processo que eu vivi como empresária para começar a fazer a coisa certa. Sabe? Sim. Não tem negócio de emitir nota com valor a menos? Isso não está certo. A nota tem que ter o valor certo do serviço. Haviam praxes que tiveram que ser rompidas. E isso é muito bacana. Eu sempre ouço o pessoal falando sobre isso, que basicamente a crença é: se o empresário ele é todo certinho, então ele não vai conseguir lucrar. Não vai vencer. Porque é muito custo, é muito imposto, é muito isso, É é isso. muito aquilo. Só que as pessoas esquecem que você tá plantando num lugar que é fora dos princípios de Deus. Total. E que plantar dentro dos princípios de Deus é muito melhor do que você simplesmente ganhar um pouquinho ali, ganhar numa nota, ganhar num imposto que você conseguiu sonegar, não sei o quê. Se você plantar nos princípios de Deus, você com certeza vai colher mais. E as pessoas Sem esquecem dúvida. disso. Total. E e eu acho muito bacana também que quando a gente tá de fato atuando, a gente vê que é difícil. Difícil. A gente vê que, às vezes, tu te sente sem solução e tu fica, Deus. A pressão é grande. E assim, a gente de fato vive num país burocrático, num país difícil. Sim. E que as pessoas são acostumadas na Sim. corrupção. Total. Assim, é normal. Olha, você pode fazer isso, mas a gente pode resolver de outra forma. Aí tu fica assim, não, eu E não às vezes quero. de forma muito, muito sutil, sabe, Lô? Porque a agência de publicidade, o meu negócio, ele tem uma lei, eu tinha uma lei que tá caindo essa lei, mas enfim, a lei rege o negócio da propaganda, né? A 4.680. Essa lei prevê 20% de comissão de qualquer veículo para a agência. Isso é uma comissão legal. Só que isso abria brechas e eu, por muito tempo, já crente, me escondia ou usufruía dessas brechas, porque na minha cosmovisão, se eu tirasse isso, eu não ia ter lucro, eu não ia vencer. Sim. Então, uma das brechas era o seguinte, exemplo, eu estava orçando uma gráfica, em 3 gráficas para fazer algum trabalho. Uma delas dizia assim, olha, fora os teus 10%, porque veículo era 20%, gráfica e outros fornecedores era 10%. Eu te dou um a mais. Eu te dou um a mais. Eu te dou um a mais para você, não é nem para a empresa. Sim. Tá entendendo? E aí, não, mas isso é comissão. Como havia a comissão, aí a gente vai, né, tentando enrolar e enganar nós mesmos e a Deus, porque a gente ainda vem com esse princípio do engano. Quando a gente começa a agir assim, a gente começa o quê? Manipular o nosso cliente. Total. Porque a gente começa a ganhar mais, assim. Isso acontece muito na nossa profissão também, na minha profissão. Sim. Eu vejo... Tem questão de comissão, né? Tem a questão de comissão, só que o que acontece se eu levar numa loja X, eu vou ganhar mais em cima desse cliente, então eu vou puxar aqui para essa loja. Se eu levar num lugar tal, eu vou ser beneficiado. Então, eu vou, assim, não é nem aconselhar o meu cliente, é de fato manipular o meu cliente para eu conseguir ganhar. E mais uma vez, você vai pegar atalhos que vão te levar, não vão te levar para prosperidade. Claro. Né? E é tão lindo, né? No teu caso, por exemplo, você como arquiteta poder dizer para algum cliente, deixa eu te falar uma coisa, não precisa mudar esse piso. Exemplo, se você achar que não precisa mudar esse piso. Isso. Né? E cara, é tão lindo. E eu sei disso porque eu ouvi isso algumas vezes de algumas pessoas e eu fico assim, uau, essa pessoa é honesta de verdade. Porque, cara, ela tá dizendo pra eu não fazer a obra que eu queria. É isso. Sabe? Isso é lindo. E eu sei que é muito valioso aos olhos de Deus. Agora, Ló, eu te digo o seguinte, nesse período da agência, de 2001 a 2004, que foi a minha conversão, eu vivi 3 anos ainda na agência, na minha agência, como convertida, eu ainda não tinha esses princípios, sabe? Eu ainda segui no erro. E eu consigo enxergar por que neste período de 2012 a 2004, eu fui muito roubada na minha agência. Observa, enquanto eu ganhava de uma forma ilícita várias comissões e várias coisas, eu estava sendo roubada por outra. Sim. Ou seja, havia um saco furado na minha empresa, que me deixou uma grande dívida. Então, quando eu uni a minha agência com outra, foi exatamente para tampar esse buraco das dívidas que eu fiquei. Hoje, eu olhando para trás, eu digo, cara,
Era Deus. Deus permitiu aquele roubo. Era Deus, mais uma vez, me dizendo, você ainda não entendeu. Você ainda não está no caminho. Em 2004, quando eu me junto com outra agência e começo um negócio novo, neste novo negócio, que eram 2 agências juntas, eu não tinha mais acesso à área financeira. Eu saí desse lugar de negócios negociados. Tudo é um agir de Deus. Eu creio profundamente que se eu estivesse ainda à frente da minha empresa, talvez eu demorasse muito tempo para minha ficha cair. Vem 2001 a 2004, observe o seguinte no tempo, 2001 a 2004 eu sou roubada, final de 2004 não apenas a minha agência se encontra com um grande buraco fiscal, o que me impedia de entrar em novas licitações, por isso eu me uno com outra agência, para poder continuar prestando serviços, e o meu casamento vai embora. Em janeiro de 2005 eu estou numa nova empresa e separada do meu marido. Deus estava limpando a área. O nosso casamento não estava bom. O nosso casamento estava cheio de erros, de mentiras, de falhas, de coisas ocultas, que precisavam vir à tona, que precisavam ser limpas. Então, literalmente, 2001 a 2004, na minha vida pessoal e profissional, foi um tempo de faxina de Deus logo. Tudo que tinha para ser limpo foi ali, minha amiga. Quando nós retomamos o casamento, já em final de 2005, iniciaram novas bases na nossa vida. Bases de transparência, bases de verdade, bases, para mim, de uma honestidade, de uma verdade. E eu não tinha ideia do quanto nós podemos influenciar pessoas logo, com as nossas atitudes. Na minha nova empresa, eu saio dessa empresa, então eu inicio a escola de propaganda na minha nova empresa, onde princípios eram básicos. Qualquer tipo de negociata era inegociável. E essa empresa prosperou. E o nosso casamento foi sendo reconstruído, tudo em novas bases. Perfeito. Deus não remenda, Deus quer fazer novo. E às vezes a gente precisa realmente, né, passar por esse renovo de Deus, por esses processos que muitas vezes são dolorosos, mas a gente precisa, porque senão a gente não consegue sair desse lugar antigo, né? Filha. E eu acho muito legal também, tia, que quando a gente tá assim, fora das 4 paredes da igreja, em empresas, no teu trabalho, sei lá, você é servidor público, não sei. Você precisa aprender esses princípios de Deus. Muito. Precisa ter isso muito claro, porque lá fora tu vai ouvir muita coisa, tu vai ser muito muitas influenciado, propostas. tu vai querer, as pessoas vão querer te influenciar, na verdade. Então tu tem que ter isso muito claro no teu coração, porque senão vai chegar uma hora que tu vai perder essa guerra. E sabe que Deus me vacinou na nova empresa, né? Final do primeiro ano de empresa, a escola de propaganda, a gente fazia cursos, era propaganda na prática, né? Então, quem era o público-alvo? Alunos de publicidade das faculdades que queriam ter uma experiência de pegar na massa, de trabalhar com campanha. Essa era a nossa visão. E por isso, desde a primeira turma, foi lotado, foi assim, nossa, foi um sucesso rápido e estrondoso. Final do primeiro ano de empresa. Chega lá na empresa um fulano, pai de uma aluna. E aí o meu braço direito se chamava Max. Amo de paixão Max. Chega comigo e diz, Márcia, tem um pai de uma aluna aí que tá querendo, ele tá lhe procurando desde ontem. E hoje ele resolveu vir aqui. Eu disse, tudo bem, eu vou conversar com ele. Aí cheguei lá e disse assim, por não, algum problema, posso lhe ajudar? Aí ele disse, você pode pedir para o seu assistente aqui sair da sala? Eu queria conversar sós. Eu disse, não, amado, qualquer coisa que você possa falar para mim, ele pode ouvir. E aí o homem disse, bem, então eu vou falar, deixa eu lhe explicar, é o seguinte, a minha filha acabou de fazer aqui o curso da sua escola, ela está se formando, mas para ela receber o diploma, ela precisa de X horas de atividades complementares que ela não fez. Na verdade, o próprio curso lá não dava a quantidade de horas, né, suficiente. E então eu queria o seguinte, quanto você quer? E ele foi direto. Quanto você quer para emitir alguns certificados da sua escola comprovando as horas extras? Eu tenho dinheiro, isso não é problema para mim. Quanto você quer? Na frente do Max. Eu virei e disse, meu amado, eu acho que você não está entendendo. Aqui nós não fazemos negócio, nós entregamos o curso.
O que a sua filha cursou, ela está recebendo os certificados relativos às horas-aula que ela teve. Se ela não teve, eu não vou emitir certificado nenhum. O Senhor me perdoa, mas isso é algo que nós não fazemos. Ele seguiu. Tá bom, vou dar meu jeito. Ainda fica com raiva. Gente, assim, ai Deus, um detalhe a mais. Esse homem, além de estar me propondo algo muito, muito errado, ele está estragando a filha. Com certeza. Que princípio essa menina está levando para a profissão? Ela não cumpriu o primeiro estágio, que é fazer o que é exigido na faculdade, e o pai já quer pagar para resolver a vida dela. Repara, além da falha nos princípios cristãos básicos, né? Verdade. Isso foi uma prova para mim, viu? Ainda Na bem hora eu que o disse, Max eita, está se eu em jogar folga. 10 mil aqui no peito dele, ele pega, É. né? Mas não, Senhor, nada vale a pena. E tia, para a gente finalizar, eu queria só que a senhora falasse um pouquinho sobre essa questão da visão sobre prosperidade, sobre sucesso. Eu percebo Eita. que muitas vezes as pessoas ainda têm esse pensamento de quem é a pessoa próspera? A pessoa próspera é a pessoa que tem dinheiro, para começar. A pessoa que tem sucesso é a pessoa que teve sucesso na sua profissão. Nossa, porque é conhecido na sua área, e eu sei que a senhora realmente teve esse sucesso profissional. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, porque existem duas coisas que são muito diferentes, né? Existe o sucesso profissional, então eu digo que na minha profissão eu tive algum sucesso. Sim. Mas, gente, a prosperidade de Deus, ela não é sobre dinheiro, ela é como se fosse um conjunto de felicidade com nada te falta. O ser próspero é eu não ter necessidade de nada. Isso é ser próspero. Isso inclui nível espiritual, emocional e financeiro, né? Então, hoje eu me julgo uma pessoa próspera, minha família é próspera. Porque verdadeiramente Deus tem realizado os sonhos mais inimagináveis nas nossas vidas. Eu nunca imaginei, Ló, estar um dia com você fazendo um podcast. Nem eu. Eu nunca imaginei. Mais loucos sonhos. Eu nunca imaginei ser tanto amiga e a gente se sentir tão conectada como eu sei que a gente se sente. Sim. Deus planejou até a tua arquitetura. Não foi à toa que eu estudei arquitetura também. Eu já cheguei a essa conclusão. Eu estudei arquitetura porque o dia que você foi estudar arquitetura criou uma nova conexão conosco. Amém. Sabe? Perfeito. Então, Deus planeja nos mínimos detalhes. Não é à toa que você estava em Brasília, naquela conferência que você conheceu o Renan. Sim. Naquela conferência eu tive uma mudança no meu coração a teu respeito. Você sabe disso, eu fui lá falar com você. Sabe, Deus... Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você pode planejar o que você quiser na sua vida. Mas a Bíblia diz, né? O homem faz seus planos, mas a palavra final vem do Senhor. Ele coloca as pedras no lugar certo, no tempo certo. Nada nessa vida é por acaso. Então hoje eu vivo a verdadeira prosperidade, porque eu vou te dizer mais outra coisa. O tempo que eu fui mais infeliz na minha vida, que eu ainda chorava de madrugada, era o tempo que eu tinha mais dinheiro. Era o tempo que nós éramos mais ricos. Era o tempo que tinha dólar no cofre até a boca. Era o tempo em que, para me vingar do meu marido, eu abria o cofre, pegava um monte de dólar e ia para uma joalheria comprar joias para me vingar. Era o tempo em que eu ficava esperando a próxima viagem para poder estar perto do meu marido. Porque fora das viagens, ele nem me olhava, ele nem me via. Era só nas viagens. Então eu queria logo viajar, porque na viagem eu estava com ele. Era tempo em que eu vivia de migalhas, amado. Eu vivia de esmola. E eu era extremamente rica. Motorista da porta, carro importado, 4 empregados em casa. Você está entendendo, meu amadozinho? Dinheiro não tem nada a ver com prosperidade. Eu era profundamente infeliz. Agora, não estou fazendo também voto de pobreza. Ok. Não estou dizendo para você que o dinheiro em si estraga. Não. Mas nós vínhamos de um casamento desestruturado, com princípios totalmente nulos e errados, e por isso nada funcionou. Sim. Agora, o que a Bíblia diz sobre dinheiro? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é o dinheiro em si. Sim. O Vitor fala algo que eu amo. O dinheiro é um ótimo servo,
mas é um péssimo senhor. E naquele tempo, o dinheiro era nosso senhor. Então, eu não recomendo para ninguém ter dinheiro, eu recomendo ter prosperidade. Hoje nós nos sentimos verdadeiramente, Ló, prósperos. Nada me falta. Eu digo sempre, eu nunca tive. Ontem eu disse isso para minha mãe. Cheguei na casa deles e isso é um choque cultural muito grande com todas as crenças dele sobre dinheiro. Porque a gente vem de uma família com dinheiro. Sim. Entendeu? Onde as referências passam por dinheiro. E eu chego ontem com vestidinho azul, que eu estava ontem aqui na igreja. E o meu pai diz, nossa, como você tá linda, mamãe. Uau, vestido novo, lindo. Vestido novo, lindo, comprado em um brechó. Não é sobre dinheiro, amados. Nem elegância, nem roupa, nem educação, nem prosperidade, nem vida. Não é sobre dinheiro. Eu aprendi na pele, Ló. Porque toda a minha crença era sobre dinheiro. Amém? Perfeito, tia. Eu acho que isso a gente pode pegar como realmente a gente não tem como medir o sucesso dessa forma, né? Não. Ah, porque a pessoa é muito rica. Isso não necessariamente significa que ela é próspera, nem que ela tem sucesso. Não. Porque eu creio que Deus... Que a gente tem muitas áreas da vida, na verdade, muitas áreas da vida para levar a Deus. E eu creio que a prosperidade, e a prosperidade financeira... eu sei que tem gente que tem esse dom, assim, que... Cara, onde a pessoa toca, impressionante como funciona. E isso é incrível. Isso é incrível, porque Deus usa exatamente assim. Eu acho muito lindo como Deus coloca muitas pessoas nesse lugar de prosperidade financeira, exatamente para trazer para o reino. Sim, e não só assim, nas 4 paredes da igreja, para investir no prédio da igreja, para investir na igreja, mas para investir nas coisas que Deus quer fazer aqui. E eu acho que é muito importante a gente estar exatamente alinhado. Deus, o que você quer fazer? O que você quer fazer? Do que adianta eu ser uma arquiteta de sucesso se Deus não me chamou para ser arquiteto em primeiro lugar? Do que me adianta ser uma publicitária de sucesso se Deus quer te levar para uma outra área, se Deus quer te levar para uma base missionária, sabe? Exato, não é então, assim, estar realmente no centro da vontade de Deus e encontrar essa completude nele, eu acho isso sensacional. Sem dúvida, sem dúvida. E vou dizer mais, ainda sobre essa questão do sucesso, né? Cuidado com o sucesso, porque o sucesso, ele também domina o seu coração. Eu já vi casamentos acabarem por sucesso, e eu digo, eu mesma, ok, eu vinha de uma história complicada, mas muito da minha separação foi motivada pelo sucesso que eu fazia naquele momento. Eu não precisava mais do meu marido para nada. Olha o que o sucesso chega a colocar na tua cabeça. Sim. Eu não precisava para nada. Nem dinheiro, nem nada, porque eu me bastava. Então, assim, é um grande engano, gente. Sim. É um grande engano. O sucesso cega, o sucesso rouba o teu coração, você começa a acreditar que você é mais do que você realmente é. E quando essa ficha cai, é uma queda de cabeça na vertical, no cimento, né? É desse jeito. Quando a verdade vem, é desse jeito a queda, sem maciota. Ou seja, sem Deus, do que adianta o sucesso aos olhos dos homens, né? Nada, nada. Pronto, perfeito. Era isso, Amém, tia. filha. Muito obrigada por compartilhar a sua história. Eu sou muito grata porque hoje a gente pode ter a senhora como uma referência e isso é muito lindo. Talvez vocês... Como a senhora falou, vocês estão vivendo um dos melhores tempos da nossa vida de vocês. Sem dúvida. E isso é incrível. Isso é incrível, porque de fato a gente encontra tudo em Deus. E vocês são... E com a menor conta bancária, talvez. Só que felizes da vida com tudo que Deus faz, gente. É um sentimento de... Ai, eu tava incrível ontem com aquele vestidinho. É sobre isso. Tia, muito obrigada. A senhora é realmente uma referência pra gente. Queria aproveitar para falar isso. Nessa área profissional, a senhora é uma referência para mim, exatamente por tudo que a senhora abriu mão. Não é nem pelo que a senhora fez, mas por tudo que a senhora abriu mão, dos princípios que a senhora carrega hoje em dia e assim, de todo o conhecimento que hoje a senhora usa no reino de Deus. Isso para mim é incrível. Tia, muito obrigada por participar, por ser a nossa primeira convidada. E para você que tá ficando por aí, eu queria pedir para você
curte esse vídeo, compartilha, comenta aí os temas que você quer ouvir aqui, que a gente quer conversar melhor com você. Isso aqui é um canal também para a gente aprender um pouquinho mais sobre o reino de Deus. Então comenta e fica ligado que logo a gente tem um novo episódio. É isso, gente. Beijo. Tchau, tchau.